Glória a Deus, aleluia. Que alegria, né, irmãos? Vamos sentar, vamos dar continuidade aqui. Quero chamar o Vince. Para quem não conhece, olha, só temos pessoas ilustres aqui entre nós. Quem conhecia o Vince, conhecia só de ouvir falar. Agora você pode ver nosso amado Vince aqui, irmãos. Vou passar para ele. Fica à vontade. Obrigado, Beda. Obrigado a todo o presbitério de São Vicente, aos queridos presbíteros aqui da região que têm estado conosco nesses dias. Louvado seja o Senhor. Deus tem nos dado tempos tremendos aqui. Estamos desfrutando de uma profunda comunhão com vocês e a nossa gratidão a Deus. E queremos honrar esses queridos irmãos que nos receberam com tanto carinho e amor. Tudo que eles têm feito por nós tem sido uma prova total do amor de Deus no coração deles e o carinho para conosco. Muito obrigado a cada um de vocês, à igreja em São Vicente, aos pastores, aos irmãos que nos acompanharam. Bem, meu nome é Vince. Eu sou casado, 3 filhos, 5 netos. Tem gente que tem mais neto do que eu aqui. Louvado seja o Senhor. Mas queremos dizer aos irmãos, através de uma palavra, vamos abrir Filipenses no capítulo 1. Quero ler só um texto aqui com os irmãos, versículos 3 até o versículo 8. Filipenses 1, 3 a 8. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Há quantos anos a igreja no Brasil ouve sobre a igreja em São Vicente, né? Louvado seja o Senhor. E a gente dá graças a Deus por tudo que recordamos dos irmãos. E o Beda falou aqui sobre a alegria, é o que Deus tinha colocado no nosso coração, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E a palavra diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Aleluias! Cremos nisso até o dia de Cristo Jesus. Aleluias. O Senhor continua fazendo a sua obra. Amém? Toda a batalha que cada um de nós temos passado, mas Deus vai completar a obra em nós. Amém? E não tem data para isso terminar. Por isso que temos que ter paciência uns com os outros. Deus não colocou data, apenas quer que tenhamos fé. Amém? Que Ele completará a sua obra. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Paulo tinha esse coração lindo do Senhor, seja pelas algemas, seja pela defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E o último versículo, quando ele diz: pois minha testemunha a Deus da saudade que tenho de todos vós na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Essa palavra saudade é bem brasileira, né? E Paulo tem esse coração bem assim brasileiro, né? De afeto, de paixão, amém? Um sentimento. A gente que viaja aí pelo mundo acha pouco essa saudade. E quando falamos lá em saudade, é brasileiro que entende mais isso, né? Então, Paulo tinha saudade da igreja e tinha um coração lindo para com esses irmãos. Eu vos trago no coração. Amém? Louvado seja o Senhor por estarmos juntos, né? Eu pela primeira vez aqui com vocês, mas desde muito tempo queria conhecê-los. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero apresentar esses irmãos queridos que nós chamamos do CMT, é um conselho ministerial translocal. Louvado seja o Senhor. Ou de comunhão, de ministérios translocal. Louvado seja o Senhor.
Tem uns irmãos queridos e a gente anda juntos há mais de 40 anos, alguns, né, de nós, né? Olha a nossa idade, como eu sou conservado para andar com esses irmãos. Amém? Eu tenho que dizer isso, porque é verdade. Transparência é falar a verdade, né? Então vamos chamar o nosso ancião, Jamê. Vem cá, Jamê. Esse é desses que a gente anda há mais de 40 anos. É um querido desde o início. Quero chamar o Ion, que é esse mais jovem aqui. É o mais jovem entre nós, né? É, ansioso, né? Ancião. Ansioso. É da idade. Quero chamar também o Sérgio, né, que vai repartir a palavra hoje conosco. Também tem história, esses 20 anos. Esse tem história. Ele falou 20 anos para mostrar que é mais novo, mas está meio acabadinho também, né? Louvado seja o Senhor. O Edmilson, onde é que está o Edmilson? Está ali, vem cá, Edmilson. Então a gente representa aqui esse núcleo, né, de comunhão, mas esses queridos que os irmãos nos deram a honra aqui de assentarmos na frente, eles nos acompanham, pode ficar de pé, tem uns mais antigos conosco, Ademir, desculpe, Ademir, mas fica de pé os irmãos aí que estão participando nesses dias e que têm nos acompanhado há anos. Pode dar uma olhadinha para trás, só para que os irmãos possam vê-los. Depois podem abraçá-los. Louvado seja o Senhor. Ganhamos até um beijo de uma irmã ali. Outros querem também nos abraçar e beijar, né? Louvado seja o Senhor, porque acabou a pandemia, podemos fazer isso. Os irmãos sabem que eu beijo muito, né? E essa pandemia para mim foi difícil, irmãos. Louvado seja o Senhor. Querem filmar? Então tem que vir mais aqui para o centro, né? Então nós somos gratos a Deus por esses irmãos, e quero só falar um pouquinho que esse grupo aqui de comunhão é um grupo que tem se relacionado, a gente se aconselha, a gente se corrige, pede perdão, a gente pede tanto perdão, irmãos. A gente anda e pede perdão. E a gente sente nisso uma segurança, amém? Porque a gente pode aferir valores e Deus tem trabalhado conosco. Então, o Dani, o presbitério aqui, o Ion, nós não estamos sozinhos, mas podemos e temos liberdade de ajudarmos uns aos outros. Louvado seja o Senhor. Então, orem por nós e nos ajudem a continuar. Amém? Para a glória de Deus. Eu quero pedir ao Jamê que ore pelo Sérgio, antes aqui da palavra. O Sérgio vai ministrar a palavra para a gente. E se ele quiser falar à igreja, tenha liberdade. Boa noite, amados. Uma honra estar aqui. Como disse Vince, já faz muitos anos que a gente queria estar com vocês, caminhar aqui junto. E Deus, por sua graça e misericórdia, nos permitiu estar aqui hoje. Então a honra, eu posso falar em nome de todos aqui, que a honra é nossa de estar aqui com vocês. Vamos orar? Estende a sua mão. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora pelo Sérgio. Que o teu Espírito tenha completa liberdade. Que teu Espírito possa falar através dele aquilo que está no teu coração. Prepara o coração dele para que não haja nenhum impedimento e que seja um canal livre, Senhor, para falar conosco. E quanto a nós, Pai, que o nosso coração também esteja preparado para ouvir o recado do Senhor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes do Sérgio falar, eu tenho que falar que eu gostei da camisa do Eric. Eu não sei onde é que ele está. Uma camisa bonita, né, irmãos? Conseguiu ser melhor do que a minha. Boa noite, amados. Pai seja com vocês, no nome de Jesus. Ion pediu para eu falar devagar, não usar o meu carioquês,
Falou: Franco, fala menos carioca possível. Meu nome é Sérgio Franco, embora a maioria me conhece como Franco. Quase ninguém me chama de Sérgio, né? A não ser meus companheiros e a minha mãe, que já está no Senhor. Minha esposa começou me chamando de Sérgio, mas depois foi vencida pelos amigos de caserna, que me chamavam pelo nome de guerra. Então ficou Franco, Franco, e eis-me aqui, Sérgio Franco. Também sou casado. Esse ano, se Deus quiser, completaremos 40 anos, né? Também somos pais de um casal. Aí, quando casa, vira, né? Você fica pai de filha, porque a nora vira filha, o genro vira filho, vai multiplicando. E agora também temos netos. Estou encostando aí no Vinci aí, porque já vem mais um netinho, se Deus quiser, nos próximos meses. Meus amados, estamos há 2 anos aí de muita tensão, né? Desde que começou a pandemia. Eu me lembro que a primeira live que eu participei com os pastores lá em Curitiba foi no dia 18 de março. 18 de março de 2020. Foi a primeira. A gente nem entendia bem do negócio, da plataforma, como é que ia ser, mas fizemos a primeira live. Para falar com os pastores do Brasil, alguns do Chile, sobre o momento que a gente estava vivendo, que era um tempo mundial, um drama mundial, né? Todo mundo viveu, todo mundo sabe. Não quero falar de pandemia, né? Mas todos nós, eu acho que todos nós temos uma certeza, que essa pandemia, ela provou, ela veio para provar também. Ela provou muita gente, né? Ela provou muito a gente. E toda vez que falo de prova, eu me recordo do final do ensino de Jesus, da sua doutrina, lá no capítulo 7 de Mateus, quando ele começa no capítulo 5, falar dos ensinos do reino de Deus, as bem-aventuranças, né? As similitudes, a justiça do reino. E ele conclui a sua doutrina falando da porta estreita, da porta mais escancarada, aquele caminho mais escancarado, lembra? Faz a advertência dos falsos profetas, faz uma advertência também de um juízo que vai acontecer e vai ter um monte de gente auto-enganada, dizendo: Senhor, em teu nome expeli demônio, curei enfermo. E, por fim, ele conta uma parábola. E ele compara os ouvintes dele a construtores. Um prudente, que ouve e pratica, e o imprudente, que ouve e depois não faz mais nada, mas ambos estão construindo. Parece que Jesus está falando de algo que todo homem faz, todo homem, parece que está em nós, todos nós construímos, todos nós construímos. E quem ouve o Senhor tem que escolher entre 2 fundamentos. Eu sempre falo com os irmãos, quando chego nessa parte, eu digo: embora seja difícil, a escolha não é complexa, porque só tem 2 opções. Só tem 2 portas, 2 caminhos, 2 fundamentos, não tem mais do que isso. Então, a escolha é simples, embora difícil, né? Porque passa pela renúncia. E eu me recordei lá de Mateus 7, Lucas 6, né? Porque Jesus fala que essas casas, ele não entra em detalhes sobre as casas, mas ele fala uma coisa muito interessante, que depois do temporal, aí a gente consegue ver a diferença das casas. Uma diferença fundamental, que está ali justamente nos alicerces da casa, né? Uma não suporta aquela pressão, aquele temporal, a tempestade, cai, e a outra permanece de pé. E eu não tenho como não comparar esses 2 anos com essa prova. Não é a prova final, porque Jesus está falando de um dia de juízo, onde vai provar tudo mesmo. Mas eu creio que Deus nos ajuda e nos socorre, permitindo que algumas chuvas, algumas tempestades nos provem durante a nossa jornada, durante a nossa edificação, inclusive para a gente ir corrigindo. Não é a destruição final ainda. Não é a casa caiu, não tem mais chance. Mas, amados, é um tempo muito bom para rever essa construção, para olhar o estado da construção, ver o que Deus está produzindo na nossa vida. Eu creio que a pandemia ela foi muito útil. Amém? E ela evidencia o quê? A prova evidencia o fundamento, né? Se está na areia, se está na rocha. Eu costumo dizer aos irmãos, a gente constrói na areia quando a gente ouve Jesus e não pratica, porque a gente tem uma ideia melhor, né?
a gente tem algo melhor, a gente concebe um caminho melhor. Toda vez que a gente faz algo que não é a vontade de Deus, a gente está dizendo que nós temos um caminho melhor. Não fica pensando você que o cara que ouve e não faz nada, que ele é totalmente passivo. Ele não é passivo, ele está construindo. Ele segue fazendo a sua própria vontade. E todo cristão que nasce de novo, ele tem diante dele a vontade de Deus para conhecer, e não só com a cabeça, mas experimentar de fato essa vontade. E é aí que a construção para nós fica mais interessante, né? Quando a gente começa a conhecer a vontade de Deus e experimentar a vontade de Deus. E aí, amados, deixa eu abrir meu coração com vocês. Assim, passa o vento e a gente consegue ver, e eu falo também com os pastores, acho que principalmente com os pastores, que eu acho que os pastores que ficam maior agonia, quando você percebe que, pelo tempo decorrido, alguns irmãos já eram para ser mestres, lá como Hebreus 5 diz, e o tempo passa e você vê gente ainda débil. E essa debilidade se revela na prova. Quando a prova vem, você fica impactado. Então, você vê gente, por exemplo, trocando estrutura, né? Ou melhor, trocando estrutura não, abrindo mão do relacionamento, do vínculo, por uma estrutura melhor. Você consegue imaginar uma família que troca a tua amizade, teu relacionamento, teu amor, teu serviço, porque foi num lugar onde tem um ar-condicionado que funciona melhor, tem um estacionamento mais adequado, tem um assento mais fofo, tu não consegue imaginar que uma pessoa de verdade que se relaciona contigo, bem vinculado a você, né? Porque o corpo precisa de estar bem vinculado por meio das juntas e ligamentos para produzir o seu próprio aumento. E você olha e diz, meu Deus, que pessoa débil. Você descobre que não tem um cooperador, você tem um consumidor ali, que vai estar sempre buscando algo em prol dele mesmo, buscando seu próprio interesse, buscando sua própria vontade, né? Procurando atender a si mesmo. E tudo isso fica evidente na hora da prova. Eu conheço, inclusive, vários ministérios que falam assim, Franco, na hora que começou a live melhor levou o pessoal. Conheci gente que falou, gente, vários lugares, participei de muitas lives também. O pessoal perdeu gente. E eu vejo a frustração, porque pastorear cansa. Né? Não, na verdade, fazer o bem cansa. Por isso que Paulo, lá aos Gálatas 6, diz, não nos cansemos de fazer o bem. Porque pastorear é fazer o bem, e pastorear cansa. Ele que se inclui, reparou que Paulo se inclui nesse mandamento? Não nos cansemos de fazer o bem. Então ele se inclui, porque cansa, mano, cansa mesmo. E ficou um monte de gente cansada também, não só com a pandemia, mas de repente de ver o estado das ovelhas. Eu gostaria hoje de refletir contigo, embora eu me comprometi de ser menos carioca. Então, para ser menos carioca, eu tenho que ser mais lento, mas não quero ser longo. Eu quero ser lento, mas não quero ser longo. E eu quero bater um tema com vocês que eu julgo que pode cooperar, tanto com o pastor quanto com a ovelha. Amém? E eu dei um título para essa nossa conversa, né? Por que não frutifico? De quem é a culpa? Você já fez essa pergunta? Por que eu não frutifico? De quem é a culpa? Eu sei que o primeiro tema é definir o que é frutificar para Deus, porque eu já estou há algum tempo na estrada e eu vejo que há uma tensão, um debate mesmo. Tem gente que diz que frutificar é ficar maduro, é santificar, é se consagrar. Tem gente que afirma isso. E outros diz que frutificar é ganhar gente, é fazer discípulo, é reunir pessoas, frutificar. E, amados, olhando para as Escrituras, a gente pode dizer que ambos estão certos. Está correto você dizer que frutificar é você amadurecer, é chegar à estatura de varão perfeito. Porque a gente, quando vê as obras, o fruto do Espírito Santo, as obras da carne, o fruto do Espírito, você vê que o fruto do Espírito produz vida em nós. E é natural que alguém que recebeu a vida de Deus, alguém que recebeu o amor de Deus derramado em seu coração, conforme Romanos 5,5 diz, esse amor de Deus em você,
que leva você a amar Deus, contemplar o Senhor, diz que te transforma de glória em glória a imagem de Cristo. Claro que é também ser santo, ser consagrado, ser maduro. Você não pode dizer que alguém tem fruto quando ele não revela o Espírito que veio habitar nele. Não manifesta esse Espírito. Então, primeiro, nós manifestamos esse Espírito de verdade, em nós. Eu preciso ver Jesus na tua vida. Eu não posso dizer que alguém é frutífero sem ver Jesus na vida dessa pessoa. Porque ele pode fazer um monte de coisa para Deus com motivos estranhos. Mas quando a gente olha alguém de verdade maduro, a gente precisa ver Cristo. Então é correto dizer, frutificar para Deus é, de verdade, revelar Jesus, revelar a maturidade. Mas também é correto dizer, frutificar para Deus é ver unidade. É ver unidade no corpo. Por quê, Franco? Porque se esse amor derramou em mim, se ele está aqui dentro, eu amo a Deus, esse amor a Deus me conforma com Jesus. Mas eu não amo apenas a Deus. Eu também tenho que amar a igreja. Eu não consigo pensar em fruto de discípulo quando a pessoa está dividindo a igreja. Eu não consigo pensar, não vejo isso como um bom fruto, pelo contrário, isso parece obra da carne, né? Que fala de inimizade, né? Que fala dessas contendas, que não tem nada a ver com o Espírito Santo em nós. Então é correto dizer também, esse amor que a gente dedica ao Altíssimo, também tem que dedicar para dentro do corpo, para a igreja. Isso é o natural, é o normal. E também para fora. Então tem que ser em nós, tem que ser entre nós, tem que ser através de nós também. Então esse amor, se está em você, se está em mim, tem que ser visto. Para mim isso é fruto. Ele é meio tridimensional. Não dá para você dizer que ama o mundo e não ama a igreja. Não dá para você dizer que ama a Deus e não ama a igreja. Vocês sabem disso, vocês conhecem as Escrituras. Não dá para dizer. Então, se você ama Deus, se o Espírito Santo está em você, precisa ser visto, mudança na tua vida, verdadeira, real, amor derramado para dentro da tua família, da tua casa, teus relacionamentos mais próximos, é amor próximo mesmo, no meio da igreja, manifestar esse cuidado, esse zelo pela unidade, pelo o aperfeiçoamento da unidade, porque está amadurecendo, tem que ser mais santo, né? E tem que ser mais um. Você lembra lá de Romanos 8, 29, que diz que ele nos predestinou para ser conformes à imagem de seu filho. A primeira coisa que ele fala é a imagem de seu filho, a fim de que ele seja, a fim de, é para quê? Eu falo isso com o Mitian, é para quê? Às vezes a gente quer unidade sem qualidade, mas ele diz que nós fomos predestinados para ser a imagem de Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Um casal, quanto mais maduro é, mais um ele é. Quanto mais maduro ele é, mais ele frutifica. Chega gente, quer estar perto, quer beber, então vai. Então, eu creio que assim define rapidamente o que é fruto. Então, quando eu falar de fruto, pensa nisso, tá, amados? Estou falando dessa coisa, com essas três dimensões, tá? Amor para cima, para o alto, amor para dentro, amor para fora. Bem, infelizmente, eu vou falar de um impedimento, né? Vou fazer outra pergunta. Pergunta é a seguinte: folhas ou frutos? Nós, infelizmente, a maioria de nós, amados, nós anelamos frutificar, mas às vezes a gente fica embaraçado com as folhas. A gente quer, muitas vezes, impressionar. Eu penso que isso é um grande impedimento para a maturidade. Parece que a gente está desprezando o que Jesus ensinou também no Sermão do Monte. Jesus fala que 3 coisas nos dividem com relação à adoração e o serviço a Deus. Né? Lá, já antes de chegar no finalzinho, ele fala sobre isso no capítulo 6. Ele fala, a primeira coisa é quando você quer a reputação de piedade e faz as coisas para o homem ver. Você ora para o homem ver, você dá esmola para o homem ver, você jejua para o homem ver. Jesus falou assim, isso não vai dar certo para você. Se você procurar isso, é isso que você vai ter. Tá?
Isso impede uma verdadeira adoração, um verdadeiro serviço. Fazer por amor à reputação, a piedade. Nós precisamos renunciar até à reputação espiritual para almejarmos, de fato, o caráter de Jesus. A gente não pode desprezar isso, amados, em nome de Jesus. A reputação de espiritualidade não é mais importante do que um verdadeiro fruto. É isso que a gente fica bem empolgado com essas folhas, né? Jesus falou que outra coisa nos divide também. Amor cobiça a riqueza. Na sequência ele vai falar isso. Ele vai falar, não faz para aparecer, não ame o dinheiro, não coloque o dinheiro, porque onde tiver o teu tesouro, aí está teu coração. E depois ele fala, não tenha medo de ser pobre, que é outra coisa que nos divide também, é o medo da pobreza, é o terror de faltar as coisas. O que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir, porque isso vai te deixar ansioso, e quando você estiver ansioso, você não adora e não serve, você nem frutifica, né? Então, acho que nós deveríamos considerar, de verdade, que folha atrapalha o nosso... não é que ela atrapalha, é que a gente, às vezes, se preocupa mais em exibir do que demonstrar um verdadeiro fruto. Isso está muito claro, inclusive, acho que é um texto que a maioria de vocês conhece, né? Eu acho que esses textos das Escrituras podem até nos ajudar a entender melhor, né? Marcos 11, de 13 e 14, você deve lembrar bem dessa história, que diz assim, Marcos, eu vou citar Marcos, porque Marcos é que dá esse detalhe, tá, Marcos dá uns detalhes. Ele vai dizer que vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. O que chama a minha atenção, que me dá temor nesse texto, é que diz que não era tempo de figos. Eu não sei se eu li, se eu ouvi alguém dizer que a figueira, dependendo da espécie da figueira, ela pode dar fruto 10 meses no ano. Fica 2 meses sem, 10 meses com. E parece que Jesus foi nesses 2 meses aí que faltavam. Mas, meu Deus do céu, não é ele que criou tudo? Ele não sabe como é que... Ele sabe, não era tempo de fruto. E eu não sei se você já ficou curioso com esse texto. Mas ele diz que Jesus, então, disse para ela, amaldiçoou ela, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, você conhece a história. E alguém, não sei se você já pensou, mas eu falei, meu Deus, eu já fiz essa pergunta. Senhor, oxente, como pode alguém amaldiçoar uma figueira sem fruto, se não era tempo de dar fruto? E, amados, eu vou falar para você, aí uma ocasião lendo sobre a igreja, uma das igrejas da Ásia, Pérgamo, aí o Senhor vai dizer que tem nome de que vive, mas está morto. E imediatamente eu linkei com esse texto da figueira, eu creio que foi o Espírito Santo mostrando, que Deus não gosta, e Jesus já tinha ensinado sobre isso, de gente que exibe uma coisa de longe, mas quando chega perto é outra coisa. Tem fama, e é isso que o YouTube dá, essas mídias todas, dá fama para as pessoas. Mas quando chega perto, a coisa é diferente. Porque quando você convive com a pessoa, você não vê o fruto. E Jesus estava na sua humanidade, na humanidade de Jesus. Jesus passou lá no meio da multidão, a mulher do fluxo de sangue agarrou nele, tocou na orla dele, falou, quem me tocou? Como não sabia? Na humanidade de Jesus, Jesus teve fome e viu folha à distância. Tinha folha. Ele foi ver se por acaso tinha um frutinho lá, porque se ela tem força para botar folha, ela tem força para botar um frutinho lá, né? E chegou lá, não encontrou nada além de folha, ficou zangado. Jesus não gosta de ostentação. De verdade, não gosta. Ele não gosta de gente que exiba uma coisa e, de fato, revela outra coisa. Vou abrir aqui essa... Vocês têm paciência comigo que eu vou abrir esse copinho. Ah, meu amigo aqui vai fazer isso por mim. Bem, amados, a outra coisa que eu quero bater com vocês, eu vou falar, mas vocês já sabem, é uma verdade central sobre os nossos frutos. Qual é a verdade central? Sem
Cristo, diga, sem Cristo, não há vida, não há fruto. Não há fruto, amado. Sem Cristo não tem fruto. Não tem nada, não tem fruto. Se a gente pegasse dois textos das Escrituras, Gálatas 5, 19 e 24, e João 15, 4, a gente chegaria a essa conclusão. Não, sem Jesus, não dá. Por que eu meti o texto de João 15? É bem famoso, acho que todo mundo até sabe de cor, né? Mas por que eu meti aqui, além do permaneçam em mim? Deixa eu falar uma curiosidade. Eu escrevo todo dia de manhã um texto pequeno para um grupo de irmãos. Na verdade, são 6 grupos de WhatsApp, porque o WhatsApp tem um limite, e um do Telegram. Depois eu cansei de fazer grupo. Mas toda manhã eu envio. E agora, nos últimos 12 dias, lembrando do meu amado Vitor Rodrigues, não sei quantos vocês conhecem Vitor Rodrigues. Vitor Rodrigues tem uma forma muito interessante. Quando tu pergunta assim, Vitor, como está? Ele fala assim, estou em Cristo. Estou em Cristo. É um argentino. Eu, uma vez ouvindo o Vitor, falei, mas meu Deus do céu, ele fala, está em Cristo. Mas o que ele está falando? Eu me dediquei lá naqueles anos a ler todos os textos que falam sobre estar em Cristo. Olha, mas eu estou há 12 dias escrevendo sobre estar em Cristo. Mas é tanta riqueza de estar em Cristo. Mas hoje eu terminei. Ontem eu terminei, mas hoje eu precisei escrever o texto de João 15, 4. Porque alguns pensam, imaginam que pelo fato de estar em Cristo, eles ficam ali no automático. Mas Jesus disse, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Esse é o versículo 4, né? E o versículo 4, Jesus vai dizer essa verdade, né? Não tem como você produzir, senão... Mas parece que ele está colocando sobre nós uma contrapartida, né? Estar em Cristo é tudo. Nós não precisamos nem pensar em dar fruto, nem fazer força para dar fruto. Todo o nosso empenho é permanecer em Cristo. Amém? E eu citei Gálatas por quê? Porque, a meu ver, irmãos, não há como permanecer em Cristo na carne. A vida na carne é a tua própria vontade sendo feita. Não é a vontade de Deus, é a tua. A vida na carne é uma escolha nossa também, porque o cristão pode escolher viver no Espírito e viver na carne. O incrédulo não tem essa escolha. Um homem que nunca nasceu de novo, o homem natural, disse Paulo, ele nem conhece as coisas do Espírito. Mas o homem que nasceu de novo, ele pode ser como a igreja de Corinto, carnal, dividindo, brigando, contendendo, como o Jamê falou mais cedo conosco, mas pode também escolher a vida no Espírito. Outro dia eu escandalizei uma meia dúzia, de vez em quando escandalizo uma meia dúzia. Quando eu falei para os irmãos, tem coisa que você nem precisa pedir a Deus, não precisa orar. Mas como assim? Não precisa orar? Não, tem várias coisas, eu vou ler para você aqui. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Tu não precisa orar para fazer imoralidade sexual. Está rindo? Mas eu já ouvi uma confissão de um rapaz dizendo que frequentava lá um prostíbulo lá no Rio, e dizia assim, mas eu oro, Franco. Eu falei, tu ora? Ora para quê? Ah, eu oro para me guardar das doenças sexualmente transmissíveis e tal. Não. Vocês vão escandalizar comigo, eu já vi, vai que vai, agora vai. Irmão, um traficante no Rio de Janeiro, outro dia a gente estava levando a igreja lá para fazer um trabalho, e um camarada com um fuzil parou, sempre procura, quem é o pastor? Alguém aponta, né? Alguém que aguenta. Ali, aquele ali é o pastor. Aquele careca, e careca é fogo. Careca não dá nem para você, embora eu use bonézinho, mas não tem jeito. Estava sem boné. Aquele careca ali, eu vi um cara falar comigo. Não, queria pedir oração, pastor. Amado. Não, está vendo aqui uma guerra de facção, o negócio está até com um tiro na perna, ele assim meio ainda. Está vendo uma guerra de facção, o negócio está feio aqui para caramba, pastor. Eu falei, o que você quer? Qual a oração que tu quer que eu faça para você? Para guardar a gente aqui, pastor. Guarda nós que está feio a coisa. Eu falei, amado.
Não, eu estou falando isso porque tem crente que pensa igual esse traficante, mas de um outro jeito. De outro jeito. Segue a lista. O que a gente pode fazer na carne? Diz que a gente pode ter, na carne, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgia e coisas semelhantes a estas. Isso aqui, você vai pedir o Espírito Santo para... Senhor, me reveste hoje que eu quero quebrar a cara do meu marido, eu quero a força de Sansão. Tu vai pedir a força de Sansão para bater no teu marido? Não. Tu está exagerando. Amado, tem gente que sustenta ira com oração. Tem gente que alimenta divisão com oração. Como se Deus participasse disso. E fica orando. Não, o Senhor sabe. Começa aquelas conversas fiadas. Eu estou falando, para isso você não precisa orar. O Espírito Santo não está nisso. Isso aqui é da tua carne. Se você pegar um pouquinho antes, Paulo vai dizer aos Gálatas que a carne, ela milita, ela tem uma guerra contra o Espírito. Mas, graças a Deus, o Espírito não fica na defensiva. Diz que o Espírito, ele também luta contra a carne. Amém? Agora, vê se você lembra dessa conclusão de Paulo. Por que o Espírito luta contra a carne? Quem lembra? Para quê? Para você não fazer a tua vontade. Então, é por isso que o Espírito luta contra a carne, para você não fazer a tua vontade. De vez em quando aparecem os irmãos e falam, mas Franco, eu não entendo esse negócio de carne, não sei se é corpo, não sei se é cabeça, não sei se é alma, não sei se é espírito. Eu não sou muito teólogo. Eu vou assim, queridão, vamos lá. Diga comigo assim, eu penso. Diz comigo. Diga, eu penso. Diga com força, amado. Vamos lá, eu penso. Diga, eu sinto. Diga, eu quero. Isso é carne. Essa é a tua carne. A tua carne é isso aí. Você pensa, sente e quer. É quase uma coisa puxando a outra, entendeu? Tu pensa daquele jeito, você pensa daquele jeito, você sente o negócio, mas quer. Aí acabou. Todos os... quem cuida de vida? Eu vou falar quem cuida de vida. Você sabe que o maior drama de cuidar de um discípulo é sentar com a pessoa e a pessoa dizer, não, mas eu quero isso não. Não estou sentindo assim não, pai. Eu sinto... o senhor não sabe nem o que eu sinto. E você tem que dizer, querido, olha, o que você pensa não é o que Deus pensa. Outra coisa, o que você sente não é fé. Fé é uma coisa, sentimento é outra coisa. O justo, ele vive por fé. Inclusive, de vez em quando, Deus coloca você numa moenda, literal, para te ensinar a não depender dos teus sentimentos, a emancipar você dos teus sentimentos. Ele não arranca teus sentimentos, mas ele te dá uma autoridade sobre os teus sentimentos. E você tem que começar a escolher por fé e não por sentimento. Inclusive, tem um bolo de crente hoje nessa moenda. Eu, de vez em quando, esbarro com a meia dúzia, onde você vê claramente Deus emancipando aquele cidadão dos sentimentos dele. E outra coisa, amado, a tua vontade é a tua vontade. Aí abre o Gálatas, mostra aqui porque que o Espírito luta contra você. Para você não fazer o que é do teu querer. Então, por isso que o Espírito Santo está nessa batalha aí, lutando o tempo inteiro, para você não fazer o que você quer. Nós rendemos a nossa vontade. Nós quebramos a nossa vontade. Nós nos quebrantamos, como o Vince falou ontem. Nós nos rendemos totalmente à vontade de Deus. Mas, amado, quando é que a nossa vontade vai ser exatamente o que Deus quer? A vontade dele é boa. Você pode dizer amém? É agradável, mas o quê? Perfeita. Quem é que tem uma vontade perfeita aqui? Me fala. Não tem. A vontade perfeita é do papai. Você pode dizer amém ou não? Então, a verdade central é a seguinte: precisamos estar em Cristo para dar fruto. E ninguém pode seguir em Cristo na carne. Na carne você não vai dar fruto, vai fazer um monte de obra. E ruim. Obras estas que você nem precisa pedir a Deus ajuda. Porque Ele não vai te ajudar. Ele vai te resistir nessas obras. Ele vai lutar contra a tua vontade, contra o teu querer. Mas vamos lá para a pergunta. Por que não frutificamos? De quem é a culpa?
De quem é a culpa? Já explicamos, né, que fruto não é só a quantidade de discípulos que você junta. Você conhece um monte de novo convertido que prega e junta gente, e às vezes não tem. É meu caso. Por anos eu pregava, juntava gente, mas só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Vince não deve lembrar. Há muitos anos eu tinha cabelo ainda. Estava lá num encontro como esse, lá na comunidade do Harold Cates, lá, Uberlândia, lá onde eu conheci Jamir. Mas eu conheci você lá também. Mas naquela época ele nem dava bola para a gente, eu era muito garoto ainda. Ele passava assim, tudo bem. Mas o Vince, foi interessante, o Vince ministrou uma palavra lá sobre relacionamento, sobre cuidado com a esposa. Família, foi falando, que jeito dele, foi falando, cara, saí de lá tão arrebentado. Aí ele fez um convite para orar. Aí eu saí, fui lá na frente, ele passou o microfone para mim. Vai falar alguma coisa? Eu não quero falar não, eu quero oração. Porque, aí ele falou assim para mim, não, porque em geral o pastor quando vem à frente é para falar mais. Eu falei, mas não é meu caso, querido, eu estou aqui arrebentado, tu me esquartejou todo, estou todo ferrado. Ora por mim. Mas eu juntava gente. Mas tudo que ele falou ali, acho que 100%, 105%, o que ele não disse, Deus foi agregando outras coisas. Arrebentou tudo. O pessoal queria ir embora para restaurar, né? Então, que bênção. Aquele dia eu fiquei em crise também profunda. Eu vi como eu cuidava mal da minha esposa. Como era triste aquela condição. Mas juntava gente. Então, se você dizer que fruto é só juntar gente, tem alguma coisa equivocada, amado. O negócio tem que fechar. Tem que ser qualidade, unidade e quantidade. Tem que ser assim. Amém ou não? Você diz amém ou não? Amém. Mas vamos lá. Vamos olhar as causas da gente não frutificar, que eu falei para o Ion que eu ia ser menos carioca, mas eu ia ser rápido. Bem, em geral, ele já deu a nota ali que estou indo bem, vamos ver. Em geral, nós atribuímos culpa a quem? Quem são os culpados da nossa falta de fruto? Primeiro é o discipulador. Muito fraco, tem que mudar de discipulador, ele é fraco. O cara fraco. Quando não é o discipulador, é o líder lá da igreja da casa, do grupo pequeno. Por quê? Porque ele é desinteressado, não tem carga. Quando não é ele, é o pastor. O pastor é muito negligente. E quando é tudo, é a igreja que eu estou. Primeiro, porque ela não dá oportunidade para eu exercer meu ministério. Se ela desse oportunidade para eu exercer meu ministério, eu ia crescer. Mas eu não exerço meu ministério, estou aqui sem crescimento espiritual, quero crescer e não consigo. Mas, amados, nada disso justifica. Sabe o que é nada? Nada. Nada dessa conversa justifica a nossa falta de fruto. Inclusive, transferir culpa nunca foi a solução. Não foi para Adão, foi a mulher que tu me deste, nem foi para Eva, foi a serpente. Não foi. Transferir culpa não é legal. Legal é assumir a culpa. E Deus não tem problema com culpa. Deus perdoa pecado. Você pode dizer amém ou não? Então, mas na verdade, Franco, o que pode produzir na gente essa coisa? Bem, amados, como eu falei, a primeira coisa, a gente tem que permanecer em Cristo. Tem que ter uma vida real no Espírito. Na carne, a ansiedade vai dominar a gente. Na carne, a nossa vida vai ser muito atribulada. E aí vai faltar fruto. Jesus fala sobre isso. Outra coisa importante, Deus limpa. Quando você está sendo limpo, vamos dizer que você chegou no meio dessa comunidade, no primeiro tempo você deu fruto legal, você viu a tua vida desenvolvendo, de repente, meu irmão, agora você está em disciplina, sentado, me ouvindo, doido para ir embora, ai meu Deus, quero ver Palmeiras. Quem está jogando hoje Palmeiras? Quem? Está na lima ainda, você não quer ouvir, mas deixa eu te dizer algo importante, quando Deus limpa, dói, mas Ele limpa para que você dê mais fruto. E não dá para você estar sendo limpo e dando fruto. Não dá. Só você ver quando você passa a faca aí, quando você vai podar alguma planta, tu vai tirando tudo, arranca tudo, deixa peladinho. Então, quando você está naquele estado ali, você não está frutificando. Assim, não frutificando à vista dos homens. De repente, nem à tua própria vista.
Mas Deus sabe o que está fazendo, amém? Deus está usando o corpo de Cristo para te tratar, para te confrontar, para te ajudar. Ele não desistiu de você, ele não desiste nunca da gente. Glória a Deus. A gente que fecha a porta para ele, deixa ele lá fora. Mas mesmo quando a gente tranca Jesus lá fora, Jesus bate na porta e diz que quer entrar. Eis que estou à porta e bato. Então o Senhor é perseverante com a gente, né? O amor dele é assim mesmo. Agora vamos nós. Então, se teu caso não é andar na carne, e se teu caso não é Deus está te limpando, o que pode ser? Pecado. Pecado oculto não deixa a pessoa frutificar. Né? E pecado oculto é um drama, né? Outra coisa que não deixa a gente frutificar são os espinhos. Você lembra lá da parábola do semeador. Diz que os espinhos sufocam a semente. E você lembra que os espinhos? Amor, riqueza, os cuidados do mundo, né? O que eu vou comer, beber, vestir, lembra? Já Jesus reforça o ensino dele. E ele fala também dos deleites da vida e até coisas semelhantes. Ele fala assim, o pessoal que fica nessa aí fica infrutífero, infrutífero. E aqui eu quero bater com vocês rapidinho. Eu vou falar, eu vou chover no molhado, mas vou falar, tá? A Bíblia claramente diz, e você já deve ter anotado aí, que o homem é assim. Em geral, o homem é assim. Quando ele faz algo que aos olhos dele é bom, ele quer trombetar e exibir. Não quero glória nenhuma, mas fui eu. Quando ele faz algo que aos olhos dele é reprovado, ele, se esconde. Então, em geral, é assim. Se exibe para as boas obras e esconde as más obras. Só que isso aí, amados, é uma relação complicada, porque Jesus, lá no capítulo 3 de João, versículos 19 e 21, ele vai dizer que a condenação é esta. Qual é? A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que um cara ama mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram mais. Todo aquele que pratica o mal detesta a luz, que não é nosso caso. Quantos aqui somos filhos da luz? Então, amado meu, não deixa a palavra de Provérbios 28:13 se cumprir na tua vida. Não permita isso. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não tem crescimento. Ninguém prospera nas trevas. A nossa vida prospera na luz. Se andarmos na luz, citaram hoje cedo lá, me lembro Sion, se Jamê. Se andarmos na luz, Jamê falou, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, é um exercício humilhante. Diga comigo, é humilhante. Confessar pecado é bom? Nada, é humilhante. Pode ser até um pecado que não seja tão aquele pecado que chama de hediondo. Mas, meu irmão, eu me lembro que uma vez lá em Guarapari, eu estava no encontro desse nosso CMT. Ou não era esse, ou era esse, aí eu não me lembro. Estava em Mitian, e Mitian falou, você vai falar no encontro. E, legal, vou falar. Já treme a perna. Quando tu vai falar em qualquer plateia, a perna já treme, né? Quando está dentro de casa, tu fica mais confortável, que os irmãos estão ali, todo mundo te conhece, já conhece as tuas gafes, sabe como você fala errado, português, conhece você. Mas quando você está fora, a perninha treme, então, meu Deus, o que eu vou falar? E eu lembro que o Espírito Santo falou assim comigo, você vai contar sobre aquele pecado que você cometeu recentemente. Meu Deus. Olha, irmãos, eu tive até pesadelo, eu caí da cama um dia. Um daqueles dias eu caí da cama. Eu fiquei angustiado, meu Deus, tem certeza, eu não posso estar ouvindo Deus e o Espírito Santo. Você vai confessar o pecado. Em suma, pecado não é legal, envergonha, humilha. Mas deixa eu dizer algo para ti. Sem se humilhar, ninguém cresce. Por que, Franco? Porque Deus dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Então não tem como crescer sem se humilhar. E na igreja existem várias situações que a gente pode provar de verdade essa humildade. Quando a gente confessa pecados.
Quando a gente perdoa a ofensa contra nós, porque perdoar também é humilhante. Inclusive, quando você vai perdoar uma ofensa, de repente, traição, coisa, alguém pode até dizer, você é uma otária, vai perdoar esse cara de novo na tua vida. É humilhante perdoar. É abrir mão do teu direito, humilhar. É abrir mão da tua justiça própria. Perdoar é difícil. Outra coisa difícil é se submeter. Submissão, eu digo para os irmãos, sem submissão ninguém cresce. Mas por que a submissão é importante? Porque é o exercício da humildade. Eu só sei que alguém é humilde, não é quando ele fala, é quando eu vejo ele submisso. Por isso que é difícil, e submeter é muito difícil. Disse lá, 1 Pedro 3, que as santas mulheres que esperavam em Deus, a palavra esperar ali, pode depois vocês conferirem, vocês que gostam de pesquisar, confiavam em Deus. Eu não sei se a versão mais nova já... As santas mulheres que confiavam em Deus se submetiam aos seus maridos. Então, olha só dá para ser submisso confiando em Deus. E eu sei porque eu estou casado há 40 anos. Se minha mulher olhar para mim para se submeter, ela está perdida. Né? Então, eu digo, não confia em Deus e submete a mim. Por confiar em Deus, você se submete. Mas confiar no homem é até pecado. Se estribar no homem é uma maldição, disse Jeremias 17. Então, você confia em Deus e submete. A submissão é o exercício da humildade. Quer ver outra coisa que impede o crente de crescer? De verdade, você quer? É a falta de uma autoridade sobre ele, mas também de um companheirismo. Porque as juntas e os ligamentos da igreja diz que ele nos vincula e nos supre. Todo o corpo suprido e bem vinculado pelas juntas e ligamentos. Então, pelo menos esses dois pares de relacionamento a gente tem que ter na igreja, Vince. Tem que ter alguém que de verdade nos resista, aponte nossa espereba, e tem que ter alguém do nosso lado, sempre, né, nos animando ali também, aquele companheiro de oração, aquela companheira de oração, aquela pessoa que muitas vezes está mais acessível, mais pronta, mais perto do que o discipulador, que tem outras tarefas, né? Tem outros filhos para olhar. Então, esse relacionamento produz em você um vínculo e também suprimento. O suprimento chega a você e diz que o corpo cresce. Outra coisa que faz crescer, boa comida. Boa comida faz você crescer. Diz lá Pedro também, escrevendo a cartinha dele, diz que nós devemos desejar, como bebê recém-nascido, que nasceu de novo, o leite genuíno, não falsificado, para que seja dado crescimento. Amém? E o que mais faz crescer? Prática. Sem prática, ninguém cresce. O autor de Hebreus, quando reclama lá da falta de crescimento, ele diz que os adultos são aqueles têm suas faculdades, o quê? Exercitadas pela prática. Teoria, comer bem e não fazer nada, você não cresce, vai ficar na areia ainda. Você tem que comer bem e falar, Senhor, agora é contigo. Porque ninguém obedece uma vírgula, um tio da lei do reino, da lei perfeita, da lei do amor, da lei de Cristo, diz Paulo, se não depender do Espírito Santo. Porque assim, se eu quero andar na carne, como eu falei, eu não preciso falar com o Espírito Santo. Mas quando eu decido andar no Espírito, eu já acordo orando. Meu Deus, mais um dia, tem misericórdia de mim, Senhor, me guarda. Porque você quer viver e você sabe que na tua força você é incapaz. No teu braço, você já provou, foi muita queda. Mas você agora descobriu que pode voar no poder do Espírito Santo de Deus. Você descobriu, você foi revelado, que se o Espírito Santo mover, se ele tomar a direção, você pode todas as coisas. Você vai lutar e vai ganhar, você vai voar mais alto que a águia, você vai fazer tudo no poder do Espírito Santo. Toda vez que alguém perguntar como, tu diz, no poder do Espírito. Porque esse é o único como. A gente descobre, estudando a doutrina de Jesus, o que ele quer. Né? Mas o como é sempre no poder do Espírito Santo. Você diz amém ou não? Amém. Os espinhos te impedem de crescer, citei aqui. Mas os espinhos também, eu creio que tem que tratamento. Não é possível que Deus meta fogo no espinho, né? Diz que a terra
a terra que recebe a chuva lá, Hebreus já 6, e ela não dá fruto, mas dá espinhos e abrolhos, diz que está perto da sua maldição, o seu fim é ser queimada. Ele está se referindo a uma coisa que faziam com as terras que apresentavam espinhos, que tacava fogo. Eu acho que esse fogo não é para destruição, eu acho que esse fogo é mais para purificação. Vai purificar esse negócio e vai daqui a pouco, vamos ver que se a gente planta alguma coisa aí. Eu sei que Deus é bom, cheio de misericórdia, amados. Deus é o nosso Deus, é o Deus dos recomeços. Você diz amém ou não? Amém. Mas deixa eu dar uma notinha aqui sobre fascinação das riquezas. Quem acreditaria nas palavras de um homem sábio, famoso e muito rico? Recentemente, um homem rico e famoso, fazendo uma live, citou meu nome. Só citou meu nome e rapidamente deu um testemunho assim no vídeo. Não falou. Aí o cara perguntou assim, mas esse cara está no Brasil? Aí ele está no Brasil. Não falou mais nada. Falou que era meu amigo, falou que eu cooperei na vida dele um tempo, quando ele começou a ganhar dinheiro. Graças a Deus, todo cara rico que eu conheci pobre. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, graças a Deus. Eu dou a graça e falo, Senhor, que bom, que eu conheci esse cara tudo pobre. Esse cara, inclusive, eu lembro que eu fiz a mudança dele, quando ele casou, eu fiz a mudança dele numa Kombi aberta. Eu mesmo peguei mais um discípulo, vamos lá, vamos fazer a mudança do fulano que ele vai casar. Uma viagem só, levou tudo que ele tinha. Na época. Mas ele falou, mas aqui é para... Olha, não falou meu nome, endereço, falou meu nome, mas não falou endereço, não falou nada. Em questão de dias, eu não controlo o meu Facebook, Instagram, tem um irmão que faz isso. Por mim eu já tinha saído, mas o irmão disse, não, vai lá, vai ganhar alguém, edifica alguém recebe, tá bom, vai, cuida você. Mas em semanas, eu ganhei centenas de seguidores no Instagram. Porque um cara rico e famoso citou meu nome. Aí eu fiquei curioso, eu falei, cara, como é que tu me achou? Foi simples, eu fui lá no perfil do fulano, ele segue pouca gente, aí vi lá que tem um Sérgio Franco, só pode ser esse. E puf, começou a me seguir para me ouvir. Que nem sabe o que eu tenho para dizer para ele. Vai começar a futucar lá, ele vai ver. Mas o que eu queria falar de um homem rico e famoso, mas não desse meu amigo, meu irmão, não. Eu quero falar de um homem que declarou em Provérbios 23, 4 e 5, não te fadigues para seres rico. Não multiplique nisso a tua inteligência, tua força. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada. Por que eu estou falando isso? Amado, nós temos uma gama de crente infrutífero hoje, porque entrou na cabeça dele que ele tem que ser rico. Esse meu amigo, um dia conversando com ele, num outro canto aí desse mundo, eu falei, meu filho, se você tivesse me procurado naquele tempo e dito que queria ser rico, eu já teria citado para você Paulo a Timóteo. Eu ia dizer, meu filho, cuidado, porque o fascínio pela riqueza é como aquele espinho da parábola do semeador. Vai sufocar a semente. Amém ou não? Tu vai ver isso claramente. Olha, o cara pode cair em tentação e armadilhas, diz a palavra. Se perder por completo na ruína e na perdição, diz a palavra. Está assim ou não está? E alguns, inclusive, por essa cobiça louca e ansiosa, desviaram-se da fé. E atormentam-se com muitas dores até os dias de hoje. Já estou agregando, porque foi assim que eu conheci alguns crentes na vida, que até o dia de hoje colhe dores por esse fascínio louco, pela riqueza, fascínio. Eu falei, olha, você ficou rico porque você amava trabalhar, queria trabalhar, embora o trabalho não é um fim em si mesmo, mas o trabalho, todo trabalho, ele dá fruto, ele é bom, diz a Bíblia. Trabalhou, tem recompensa, amém? As palavras não têm recompensa, é isso que o provérbio vai dizer. Quem fala muito e não faz nada, não tem recompensa, mas quem trabalha, chega a alcançar alguma coisa. O trabalho é uma bênção. Você pode dizer amém ou não? E termina agora de verdade.
eu quero falar sobre uma outra coisa que impede a gente de dar fruto. E termino aqui. É o apego à presidência do ego. Como assim um apego à presidência do ego? É porque tem crente que anda na carne por ignorância. Ele é débil mesmo, ele é novinho na fé. Está ali, ainda não sabe voar. Não conhece a vida no Espírito. E aí ele gasta tempo na carne. Ora cai, ora levanta, ora chora, vai pedir perdão, confessa pecado. Mas tu vê que ele é débil. Mas tem outros não, mano. Tem gente que tem um apego à presidência do ego. Ele está apegado ao governo dele. Apegado. Onde é que a gente lê isso? João 12, versículo 23 a 26, Jesus vai dizer lá, depois aquele fascínio grego lá, ele vai dizer, em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E ele vai dizer, quem ama a sua vida? A vida ali é psique. É psique. Quem ama a sua vida, seu estilo de vida, a sua alma, seu pensamento, seu governo, ele vai perder. Ele perde. Mas aquele que odeia a sua psique, neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Você diz amém? Não? Se alguém me serve, siga-me. Amado, talvez venha até outra crise no mundo. A gente está no meio de uma guerra, aí lá na Europa. Mas vamos dizer que tudo acabou, a pandemia, alguém falou, acabou a pandemia, está legal. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Se essa pandemia te provou, ou se qualquer outra coisa está te provando, e você está olhando para a tua construção e não está gostando, faz um checklist, vai olhando o que pode estar impedindo o teu crescimento. Se você é uma pessoa que de verdade está humilhada, quebrantada, submissa, bem vinculada ao corpo de Cristo, se você come bem, se você pratica, meu Deus, o que está errado? Tem pecado oculto? Vai passando, vai olhando a tua condição, o que te amarra, o que está te impedindo de avançar até onde Deus quer te levar. Você diz amém ou não? E aí você confere, pede ajuda, ora a Deus e pede também alguém que te cobre a tua vida. Fala assim, eu vi isso aqui na minha vida, eu acho que isso aqui é um embaraço, eu tenho ansiedade, eu quero ser rico, fico igual um doido, tenho medo de ser pobre, eu fico com medo de faltar as coisas, para eu viver, eu não consigo, eu fico ansioso, estou morrendo de ansiedade, estou angustiada já, estou tomando remédio já para dormir, porque minha cabeça está sempre pensando lá na frente. Porque tudo isso te impede de desenvolver no reino de Deus. Tudo isso te impede. Dá uma olhada. Você diz amém ou não? Esse chamado de doar a vida, doa a vida. Se você, eu acho que eu luto porque eu gosto, no fundo mesmo, é de mandar. Sai do trono, meu amigo. Esse trono é de Jesus. Sai dele, entrega de verdade o reino para ele, o trono da tua vida, e Senhor, governa a minha vida que eu não me aguento mais. Tem uma música, um camarada que diz assim, eu não me suporto não, mas ele canta assim, cansei de mim, acho que essa é a música, um tal de Jefferson Pilar. Ele canta uma música, eu gosto dessa música. Eu ouvi, o cara diz, cansei de mim. Eu canto lá em casa, Denise, cansei de mim, eu não me aguento mais. Denise falou também. Porque não dá, rapaz, não dá para andar na nossa própria força, fazendo a nossa própria vontade, admirando nossa forma de presidir a vida. Deixa ele fazer do jeito dele. Se submete a essa verdade. Amém? Você tem que lembrar que nós já somos frutos do penoso trabalho de Jesus. Isaías 53:11. Ele um dia, diz Isaías, que ele ficará satisfeito de ver, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, amado. Então nós já somos o fruto dele, mas a gente tem que deixar que a vida presida, a vida de Deus presida, que o amor de Deus flua em direção a Ele mesmo, em direção à igreja, em direção a... Deixa fluir, como é aquela canção, deixa fluir, amém? Olha, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, mas eu quero dizer uma coisa para ti, a vontade de Deus compreende
a doutrina de Jesus, que você pode aprender a viver todo dia como Deus quer, mas também, agora eu vou falar como um profeta aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Vou profetizar na vida de algumas pessoas. Escuta o que eu vou te falar. Olha, a vontade de Deus compreende a doutrina de Jesus. Você estuda a doutrina de Jesus, tu sabe a vontade de Deus. Mas não apenas a doutrina de Jesus. Jesus falou, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. E a vontade de Deus também compreende o teu chamado. Então, escuta o que eu vou falar. Escuta o que eu vou te falar. Muitas vezes você se aplica a ser um bom crente. Estudar, trabalhar, mas está fechado para o chamado de Deus, para o ministério, inclusive. Então, eu vou falar contigo em nome de Jesus. Fazer a vontade de Deus compreende também você entregar a tua vida ao propósito que Deus tem para ti. Para o teu desenho. Tu pode dizer, eu fui desenhado, designado, queros, pregador, didásculo, sou mestre, Deus me chamou, apóstolo, Deus me designou para isso. Esse é o meu desenho. Pô. Então, não negligencie esse chamado, porque esse chamado também é a vontade de Deus para a tua vida. Não é só a doutrina que você estuda no teu grupo caseiro, no teu discipulado. Você também precisa ouvir alguém dizer lá, como talvez uma profecia bem provável, Atos 3, havia Antioquia, profetas e mestres, estava lá Barnabé na lista, o primeiro, o último era Saulo, e eles orando, jejuando lá, adorando a Deus, diz que Deus falou no meio deles, separai-me agora, a Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Fazer a vontade de Deus também é se consagrar a esse chamado. Porque tu, de repente, está com o teu diploma na mão, você está arrumadinho, tua vida é arrumadinha, mas tu fala assim, cara, engraçado, estou sentindo que tem algo fora. Ouça o que o Espírito Santo fala. Ele sabe como guiar a tua vida em tudo. Não só vivendo o teu dia a dia, mas encaixando você no lugar que Ele quer, no lugar certo da tua vida. Você precisa chegar ali, por graça de Deus, você precisa chegar ali. E ali também desata a tua vida. Amém? Aos pastores, eu quero dizer ainda assim para vocês. O nosso trabalho é cooperar para que as ovelhas de Jesus agradem a Deus. E agradar a Deus compreende amar o Senhor. Amar o Senhor, porque aquele que ama o Senhor, ele guarda os seus mandamentos. B, temer o Senhor. Tem gente que nem guarda essa palavra. Temer também. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Esse camarada era íntegro de coração, inteiro, ele era temente a Deus e se desviava do mal. O temor desvia a gente do mal. Porque a vontade de Deus não é só o que Deus quer. A vontade de Deus também é o que Ele não quer. Agradar a Deus, eu preciso saber o que Deus quer e o que Ele odeia. Deus ama a justiça, da mesma forma que Ele ama a justiça, Ele odeia a iniquidade. É da mesma potência, diz Hebreus. É com a mesma potência que Ele faz isso. Do mesmo amor que Ele tem pela justiça, Ele tem de ódio pela iniquidade. Então, o nosso trabalho pastoral é também ajudar os irmãos nesse freio. Então, a gente precisa também ensinar a ele o temor do Senhor. Amém? Também precisamos nos dispor a isso como pastores no dia a dia de maneira prática. Mostrando o que Deus quer e dizendo, isso Deus não quer. Amém? E cooperando com os nossos amados irmãos. E aí, nesse sentido, o teu discipulador não é aquele problema que você pensava. Ele é uma bênção. O teu líder de grupo pequeno, eu tenho certeza, ele está se gastando ali, gastando a casa dele, o sofá dele, até a comida dele, porque tem os irmãos que chegam na hora do rango e come mesmo, sem dó. Vocês estão rindo porque sabem que é verdade, né? Sofazinho, parede limpa. Mas louve a Deus por esses amados aí que doam a vida para te servir. Louve o Senhor, agradeça a Deus. Amém, agradece mesmo. Teus pastores, amados, a maioria desses homens queriam fazer outra coisa. Eles tinham outros planos. Eles tinham outros sonhos. Deus é que foi lá e chamou eles.
E Deus chamou e desafiou esses homens. Tu me ama? Amo. Então cuida da minha igreja, cuida do meu rebanho. Então a maioria não está por escolha. Está porque um dia ouviu o Senhor dizer, vem, e eles vieram. E eles se cansam também, eles ficam angustiados. Muitas vezes eles ficam debaixo de pressão, sofrem. Sofrem tremendamente, não sofre só. Pastor não sofre só com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, ele sofre com o rebanho, mano. Ele sofre com a igreja. Os irmãos que me perguntam, a gente tem que responder igual o irmão responde, estou em Cristo. Porque não tem outra resposta para nós, porque não tem um irmão que tenha problema que a gente esteja bem. Sempre que tem um irmão no nosso contexto, sofrendo, a gente está com ele no mesmo barco. E pastor vive uma coisa louca. Ele é capaz de passar aqui e saudar numa festa alguém que está celebrando, daqui a pouco no cemitério, lá despedido dos fundos, no mesmo dia. No mesmo dia tem aniversário e tem sepultamento. É muita coisa, amado. É muita, não somos Roberto Carlos, não, mas são tantas emoções. O negócio é muita coisa mesmo. Muita coisa para nós, amado. Então, se compadeça desses irmãos. Os pastores podem fazer o trabalho de duas maneiras. Gemendo ou com alegria. E isso passa pela ovelha. Amém? Obrigado por vocês me suportarem até aqui. Não sei quem ganhou o jogo, graças a Deus. Nem você, sabe? Mas eu sou grato. Quero agradecer ao presbitério em nome desse grupo de pastores dessa comunhão. O vice já falou. Mas para nós foi uma alegria muito grande, depois de 2 anos, rever nossos irmãos. E uma alegria muito grande estar em São Vicente, que já era uma coisa que, que a gente já tinha agendado, aí não veio a pandemia, não aconteceu, e hoje, para a glória e honra de Jesus, estamos aqui. Que o Espírito do Senhor inunde teu coração, que Ele te encha de graça e de sabedoria, que Ele renove tuas forças. Se você entrou doente aqui, saia daqui curado em nome de Jesus, no corpo, na alma e no espírito, que você seja plenamente avivado e renovado no nome de Jesus, amém? Obrigado aqui os pastores.